Fala galera, beleza? Bom, hoje nós vamos iniciar mais um tópico, chamado distribuição binomial. E aqui a gente vai tentar identificar os experimentos binomiais, a fórmula de probabilidade binomial, determinar também as probabilidades, em si, representar graficamente essas distribuições. E aí, preste atenção, para esse modelo aqui eu tenho novamente média, ou valor esperado, variância e desvio padrão, tá certo? Vamos lá? Então, para a gente entender o que é um experimento binomial, a gente vai lá para o jogo de basquete, quando o LeBron James tenta arremessar aí e ver se ele vai conseguir acertar a cesta ou não. Então, quando a gente tem esse foco de tentar acertar ou não, a gente está falando em probabilidade de você ter sucesso e fracasso. E há muitos experimentos probabilísticos para os quais os resultados de cada tentativa podem ser reduzidos a esses dois resultados, tá? E aí, nesse experimento chamado binomial, a característica principal é você ter essas probabilidades de sucesso e de fracasso. Então a gente vai entender um pouquinho melhor isso. Bom, a definição aí é o seguinte: um experimento binomial é um experimento probabilístico que satisfaz algumas condições. São essas aqui, Primeiro, o experimento tem um número fixo de tentativa, igual lá no basquete, ter 2 arremessos, por exemplo, em que cada tentativa ela é independente uma da outra. Então, a primeira eu posso acertar, ter sucesso, a segunda eu posso fracassar, E aí eu já vou para a minha segunda condição, que eu tenho 2 resultados possíveis para cada tentativa, sucesso e fracasso. E aí o meu sucesso vai ser representado pela letra P, P minúsculo, tá? E o fracasso pela Q. Bom, a probabilidade de um sucesso é a mesma para cada tentativa, tá? Então isso também tem que ser entendido. Então, primeiro, ela tem que ser independente uma da outra. Segunda, eu tenho que ter sucesso e fracasso. Terceiro, a probabilidade de sucesso ela tem que ser a mesma para cada tentativa. E quarta, a variável aleatória x, ela conta o número de tentativas com sucesso. Bom, em outras palavras, eu também tenho um número fixo aqui associado à minha variável x, porque ela é uma distribuição discreta. Bom, então a notação para esses experimentos binomiais será a seguinte: nzinho minúsculo significa o número de tentativas. P minúsculo, a probabilidade de sucesso em uma única tentativa, tá? Única tentativa. Q é a probabilidade de fracasso em uma única tentativa também. X é a variável aleatória que representa a contagem do número aí de sucessos em N tentativas. Então, x pode ser de 0 até N, beleza? Então, essa aqui é a nossa notação e eu vou mostrar um exemplo para a gente entender melhor tudo isso. Então, vamos lá. Vamos pegar nosso baralho novamente, Então, eu pego aqui de um baralho comum de cartas, você escolhe ao acaso uma carta e verifica se é de paus ou não. Devolve a carta ao baralho. Você repete o experimento 5 vezes, tá? Então, N é igual a 5. O resultado para cada tentativa pode ser classificado em 2 categorias. Quais são essas categorias? S seria o meu sucesso, que é tirar uma carta de paus, que é o seu objetivo. E F, tirar uma carta de outro naipe, que aqui isso é o fracasso. Tentativa 1, ele tirou 10 aqui de espada, então fracasso. Tentativa 2, 9 de paus, sucesso. Tentativa 3, 8 de copas, fracasso. Tentativa 4, 5 de ouro, fracasso. E tentativa 5, valete de paus, sucesso. Então, primeira questão aí, como posso caracterizar esse experimento como discreto? X pode assumir valores inteiros, Inteiros, a gente já viu isso. Quais as probabilidades de sucesso e fracasso? Seguinte, a probabilidade de sucesso é eu tirar uma carta de paus em quê? Em 4, naipes que eu tenho. Então é 1/4 de ter sucesso e de ter fracasso é o quê? 3/4. Bom, quais os possíveis valores para a variável x?
Vou colocar aqui para vocês todas elas, né? Então tá aqui, ó, os valores possíveis de x é de 0 até 5. X pode sumir de 0 até 5. Olha como que fica interessante quando a gente coloca, por exemplo, x igual a 2, né? O que a gente pode entender disso? A gente pode entender o seguinte, que aqui, ó, exatamente 2 das 5 cartas são de paus e as outras 3 não são. Então, por exemplo, se eu obtivesse x igual a 0, eu estou dizendo que nenhum naipe foi de paus, todas foram de outro naipe, tá bom? Das 5 tentativas. Se eu coloco x igual a 5, por exemplo, todas elas são cartas de paus e nenhuma de outro naipe. Então é assim que a gente vai entendendo os valores de x, tá bom? A associação. Outro exemplo aqui, exemplo 2. Determine se o experimento é binomial ou não. Caso seja, especifique os valores de n, p e q e liste os valores possíveis da variável aleatória x. Caso não seja, explique o porquê. Então o primeiro seria o seguinte, ó. Um certo procedimento cirúrgico tem 85% de chances de sucesso. Um médico realiza o procedimento em 8 pacientes. A variável aleatória representa o número de cirurgias com sucesso. Bom, vamos entender se isso aqui é um experimento binomial? Bom, a gente tem que verificar as 4 condições, tá? As 4 condições de um experimento binomial. Então, a primeira ele fala assim, ó, cada cirurgia ela representa uma tentativa. Ok, verdade. 2. Há 8 cirurgias e cada uma é independente das outras. Verdade, né? Uma não está dependendo da outra. Cada uma pode ter sua probabilidade de sucesso e de fracasso, que é a nossa etapa 3. Então, cada cirurgia ela é independente e eu posso ter sucesso e fracasso de cada uma. Ok. E quarto, a probabilidade de sucesso para cada cirurgia é 0,85. Então, de fracasso é 0,15, né? Então, eu tenho as probabilidades de P e Q e X assume uma variável aleatória discreta porque o número de cirurgias é um número inteiro e com sucesso, né? Bom, então esse daqui é sim um experimento binomial. Só resumindo aqui, n igual a 8, número de tentativas, P igual a 0,85, probabilidade de sucesso, Q igual a 0,15, probabilidade de fracasso, e x pode aí assumir de 0 até 8, valores possíveis de x, ok? Vamos ver um outro exemplo então. Ele fala assim, ó, uma jarra contém 5 bolas de gude vermelhas, 9 azuis e 6 verdes. Você escolhe 3 bolas aleatoriamente, sem reposição. A variável aleatória representa o número de bolas vermelhas. Será que isso aqui é um experimento binomial? Bom, vamos verificar as 4 condições, né? Então, ele já coloca aqui, ó, o experimento não é binomial porque ele não satisfaz as 4 condições. Então, vamos analisar aqui a primeira. Ele fala assim, ó, no experimento, cada seleção de bola de gude representa uma tentativa. E selecionar uma bola vermelha é um sucesso. Beleza, até aqui tudo bem. Agora, se vocês repararem, ele fala assim, ó, quando a primeira bola é selecionada, a probabilidade de sucesso é 5 sobre 20. Beleza. 5 bolinhas vermelhas em 20 que estão lá dentro. Só que ela não é reposta. Então, a probabilidade de sucesso nas tentativas subsequentes não é mais 5 sobre 20. Né? Então, o que eu posso dizer? Que as tentativas elas não são independentes, né? A probabilidade de sucesso não é a mesma para cada tentativa. E se a gente for relembrar as nossas 4 condições, são o seguinte, ó. A primeira, o experimento tem que ter um número fixo de tentativas, em que cada tentativa ela é independente uma das outras. Eu tenho que ter probabilidade de sucesso e fracasso. E a probabilidade de sucesso é a mesma para cada tentativa, o que não está acontecendo aí. E a variável aleatória x conta o número de tentativas com sucesso. Beleza, então assim, não cumpriu todas as condições, então não é um experimento binomial. Tá certo? Bom, falei de como identificar um experimento binomial, agora eu vou falar da sua equação ou da sua fórmula. Então, resolveremos problemas desse tipo, né, em determinar a probabilidade de se obter x sucessos em n tentativas.
Então, a probabilidade que um evento se realize x vezes nas provas é dada pela seguinte função. E aí aqui, você tem que lembrar um pouquinho do capítulo passado, que eu vou usar combinação de resultado. Combinação de resultado e probabilidade de sucesso e fracasso. Então, a nossa equação ficaria assim, de forma mais geral, né? P de x é igual a n fatorial dividido por x fatorial, n menos x fatorial, vezes p elevado a x, vezes q elevado a n menos x. Vixe, professor, ficou difícil assim, né? Calma, eu vou fazer um exemplo e a gente vai entender como que funciona essa fórmula. Bom, além disso, eu tenho que falar para vocês do valor esperado, né? O e de x. Aqui, para esse caso da binomial, olha como que eu calculo o valor esperado. Basta eu pegar o meu n e multiplicar pela probabilidade de sucesso. E minha variância, basta eu pegar o n vezes a probabilidade de sucesso vezes a probabilidade de fracasso. E o desvio padrão, só tirar a raiz quadrada aí da variância. Percebam, para cada tipo de distribuição, eu tenho uma maneira de calcular o valor esperado e a variância e o desvio padrão, tá bom? Então, lembre, estou trabalhando com a distribuição binomial, eu sei que o valor esperado vai ser calculado dessa forma e a variância dessa forma. Bom, então vamos lá entender tudo isso, quem é x, quem é n, quem é p, quem é q e como usar essa fórmula. Voltamos ao nosso experimento da moeda, né? Então, uma moeda é lançada 5 vezes seguidas independentes. Calcule a probabilidade de serem obtidos 3 caras nessas 5 provas. Então, meu n é 5, né? Que ele falou aqui, 5 provas. O meu x é 3, que é o que? Obtido 3 caras. P, quem é a probabilidade de sucesso? Lembrando, ele falou que quer o quê? Obter cara, né? Então, pensa aqui numa probabilidade individual. Qual é a probabilidade de eu obter cara? Bom, gente, a probabilidade de eu obter cara é 1 sobre 2, correto? Então, pensando em evento dependente, cada evento tem que ter uma probabilidade. E a probabilidade de eu obter cara numa jogada é de 50%. Então, P igual a 50% e, lógico, pelo complemento, que também é 1 sobre 2. Bom, então eu tenho aqui a minha probabilidade de sucesso e probabilidade de fracasso. Coloquei aí para vocês. E eu quero saber o quê? Eu quero saber a probabilidade de ter x igual a 3. Ou seja, é uma combinação de 5 em 3. Então, ficaria a combinação de 5 em 3 vezes a probabilidade de sucesso. No caso, a probabilidade de sucesso elevado a meu x, vezes a probabilidade de fracasso elevado a meu 5 menos 3, ou seja, n menos x. Então, eu vou calcular isso daqui. Primeiramente, calcular essa combinação aí de 5 e 3 é o seguinte, vai ficar 5 fatorial dividido por 3 fatorial, 5 menos 3 fatorial. Então, eu vou ter 5 fatorial dividido por 3 fatorial, 2 fatorial. Então, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 2 fatorial é 2 vezes 1, né? Que é 2, vezes 3 fatorial. Simplifico aqui, divido também o 4 por 2, vai sobrar 2. Então, minha combinação aqui de 5 e 3 está dando 10. Tá bom? E aí, eu vou substituir aqui para vocês verem, tá? Ficou da seguinte forma, ó. A combinação de 5 e 3 dá 10. A probabilidade de 1 sobre 2 ao cubo está dando 1 sobre 8. E a probabilidade de fracasso, que é 1 sobre 2 elevado a 2, está dando 1 quarto. Multiplicando tudo isso daqui, eu tenho 0,31. Ou seja, 31% de chance de obter 3 caras em 5 jogadas. Tá certo? Bom, podemos usar também as nossas medidas de probabilidade e distribuição binomial em exemplos práticos. Então vamos pegar esse exemplo aqui da Martin Shop. Consideramos as decisões de compra dos próximos 3 clientes que entram na loja de roupas do Martin.
Com base em sua experiência, o gerente da loja estima que a probabilidade de qualquer um dos clientes comprar é de 30%, ou 0,30. Qual é a probabilidade de 2 dos próximos 3 clientes realizarem uma compra? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é identificar. Então, nosso N é 3, ele falou, né? Dos 3. O X é igual a 2. A probabilidade de sucesso, ele falou que é 0,30. E a probabilidade de fracasso pelo complemento, né? É 0,70. Então, eu tenho tudo aí. Eu tenho que só fazer agora as nossas combinações. Bom, então eu tenho aqui que a combinação vai ser de 3 em 2. E a combinação de 3 em 2 dá 3. E as nossas probabilidades. Aqui eu chamei K, tá, gente? Mas pode ser X, independente da letrinha. Então, a probabilidade de eu obter 2 vai ser o seguinte. A combinação de 3 em 2 vezes a probabilidade de sucesso, 0,3 elevado ao quadrado, vezes a probabilidade de fracasso, 0,7 elevado a 1. Fazendo isso, eu tenho 0,189, ou seja, 18,9% de chance das 3 pessoas que entrarem na loja, 2 comprarem, tá certo? Bom, então continuando aí esse problema, pensei aqui, vamos calcular então a probabilidade de nenhum cliente fazer uma compra, ou seja, se X for 0, ou K, tá? X ou K. De exatamente um cliente fazer uma compra, de exatamente 2 a gente já calculou, tá ok. E depois de exatamente 3 clientes fazer uma compra. Então eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui, né? A probabilidade de nenhum fazer uma compra é quando o X meu for 0. Então, coloquei aqui, substituí na minha equação, obtive 0,343. A probabilidade de x igual a 1, eu tive 0,441. A de 2 a gente já fez, que a gente obteve 0,189. E a de 3, eu estou tendo 0,027. É só substituir aí na equação e fazer. Lembrando que tem que fazer a combinação antes, tá? E depois calcular esses valores aí elevados. Bom, fizemos isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar tudo isso daqui numa tabelinha de distribuição de probabilidade. Então, eu coloquei aqui o x, pode ser 0, 1, 2 ou 3, e meu p de x, que são as minhas probabilidades. Coloquei aqui num gráfico, poderia ser um histograma, né? Mas aqui coloquei num gráfico de colunas. E vocês conseguem perceber que eu tenho aqui, ó, uma probabilidade alta. Desculpa aqui, gente, aqui seria 0, 1, 2 e 3, tá? Tem uma probabilidade alta aqui, ó, de cada 3 clientes que entram na loja, um comprar. Tá tendo aqui 44,1%, tá certo? Então, será que isso realmente acontece? A gente pode calcular o quê? A esperança, né? Ou o valor esperado. E depois calcular também a variância e o desvio. Então, a gente vai fazer isso agora. A gente viu que para calcular o valor esperado, variância e desvio padrão, neste caso, que é um problema binomial, o valor esperado eu calculo através dessa fórmula aqui, ó, N vezes P. N é 3, que a gente obteve, né, lá no exercício. E a probabilidade de sucesso é 0,3, ou seja, eu estou tendo aqui 0,9. Aproximadamente o quê? 1. Então, ele está dizendo aqui que de 3 pessoas, o valor esperado é que uma dessas pessoas compre, tá? E a variância disso? A variância é pegar o N vezes P vezes Q. Então, ficou 3 vezes 0,3 vezes 0,7, deu 0,63. Tirando a raiz quadrada disso daí, deu 0,79, que se a gente for aproximar, porque a gente está falando de número de pessoas, para 1 também, né? Então, a gente poderia ter o seguinte, as pessoas que entram na loja, a gente pode ter um intervalo, né? Se a gente colocar aqui a esperança mais ou menos o desvio, eu poderia ter o quê? 1 mais ou menos 1. Qual que seria o intervalo? De 0 a 2. Ou seja, das 3 pessoas eu posso ter que ninguém compra, posso ter 1, né, que é a média ali, e posso ter até 2. 3 de 3 é bem difícil. E a gente viu isso aqui também em termos probabilísticos. 0,0
27, ou seja, 2,7% de 3 pessoas entrarem na loja e 3 comprarem. Bom, esse exemplo aqui deu para entender como que a gente aplica o valor esperado, variância, ou desvio padrão e dentre outros conceitos aí de distribuição binomial. Vamos fazer então mais um exercício para a gente fixar o conceito. Ele fala assim, ó, os registros de uma pequena empresa indicam que 30% das faturas expedidas são pagas após o vencimento. De 10 faturas emitidas, qual a probabilidade de exatamente 3 serem pagas com atraso? Bom, puxando aí os dados do nosso problema, tem o seguinte, que X é o número de faturas pagas, o N é igual a 10. A probabilidade de sucesso, ele falou aqui, ó, indicam 30% de serem pagas, né? E a probabilidade de fracasso é o meu Q. Bom, o que eu quero, o que eu busco? Eu busco uma probabilidade de x aqui ser igual a 3, que ele falou aqui, ó, 3 serem pagas com atraso. Então vai ser o que? Uma combinação de 10 com 3. E aí o que? A probabilidade de sucesso é 0,3 elevado a 3 vezes a probabilidade de fracasso, que é 0,7, 10 menos 3. Então fazendo aqui no cantinho aqui a nossa combinação, né, de 10 e 3, vai ser o seguinte, 10 fatorial dividido por 3 fatorial, 10 menos 3 fatorial. Então eu vou ter o seguinte aqui, ó, 10 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 7 fatorial. Então ficaria 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. O 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2 vezes 1, né? E 7 fatorial. Começo aqui simplificando. O 3 eu consigo simplificar com esse 9, vai sobrar 3. O 2 com esse 8 vai sobrar 4. Ou seja, vai ficar 3 vezes 4, 12, vezes 10, 120. Então aqui eu tenho 120 vezes 0,3 ao cubo vezes 0,7 elevado a 7. Calculando tudo isso daí, temos o seguinte, 0,2668. Então, se a gente fosse aproximar isso aqui, a probabilidade seria aproximadamente 26,7% disso aqui acontecer, de exatamente 3 serem pagas com atraso, ok? Então ficamos por aqui, galera, e até a próxima.